Fala, gurizada, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa Open Week. Gilmar, como é que você está? Tudo certo? E aí, Bruno, como é que tá, gurizada? Tudo certo? Estamos aí, né, cara? Dia de trabalho, como foi hoje, mas estamos aí para gravar mais conteúdo pro pessoal. Show de bola. Pessoal, você que nos acompanha aí, que está ligado no meio agro, eu acredito que já tenha ouvido falar sobre esse assunto de hoje, que a gente vai trazer aqui. É um assunto, né, Gilmar, que está sendo vindo com força aí no meio do agro, né? Hoje a gente vai falar, então, sobre o uso de biológicos, né, de organismos naturais, enfim, na agricultura. Chama a vinheta e fica o vídeo. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Bom, pessoal, como eu comentei na introdução do vídeo, o assunto de hoje um assunto bem relevante e que está vindo com força aí no meio do agronegócio, né, pessoal? O uso de biológicos na agricultura vem como uma ferramenta muito importante na questão da produção agrícola, pois se trata de uma ferramenta aí que vem com o objetivo de trazer uma pegada um pouco mais sustentável, um pouco mais ecológica, e tem o objetivo também de acabar reduzindo, né, o uso de químicos, tanto na proteção de plantas aí, né, como fungos, na questão de doenças, né, insetos pragas, e assim por diante. Então, é um assunto aí bem interessante e que está ganhando muito espaço no mercado, muitas empresas ingressando nesse ramo, trazendo produtos muito bons, né, que a gente vê em alguns testes aí no mercado, né, produtos que realmente trazem resultados. Então, a gente vai tentar trazer um pouco desse assunto hoje aqui para vocês e tentar deixar nossa opinião também, né, Gilmar, sobre esse assunto, né? Cara, é interessante esse comentário que tu fez sobre a adesão dos produtos biológicos que a gente vem tendo nos dias atuais aí. Isso aí não é de Varg, cara. Quando a gente fala de controle de praga e doença, principalmente, a gente trata de uma questão que é a resistência que a gente acaba induzindo aos patógenos e às pragas para que elas tenham, né? Para que elas adiram. Por exemplo, vamos pegar uma população de percevejo, uma população convencional do percevejo que morria fácil ali com um produto químico qualquer. Como que desenvolve uma população resistente a esse agroquímico ali que a gente usava? Por que que o produto perde eficiência? Não é que o produto está ficando mais fraco, mas é que aquela população de praga está se tornando resistente ao princípio ativo do produto, né? Então, imagine que a gente tem uma população com 10 indivíduos e o produtor comprou um produto que tem um efeito inicial lá naquela população de 10 percevejos muito bom, cara. O produto está derrubando, está fazendo o trabalho dele bem feito, só que no meio daqueles indivíduos da população tem algum que teve uma mutação genética, seja lá pelo motivo que for, mas ele teve uma mutação genética que aquele princípio ativo do produto que o produtor está usando com recorrência, porque está tendo uma boa eficiência, esse produto ele acaba não controlando aquele indivíduo que tem uma mutação, tem uma característica diferente dos demais da população. Quando o produtor faz a rotação de princípio ativo, esse indivíduo que não foi pego pela primeira aplicação, quando o produtor faz a próxima aplicação com um princípio ativo rotacionado, um princípio ativo diferente do primeiro, ele acaba pegando esse indivíduo que sobrou e ele vai eliminando a população. O problema é que quando a gente tem no mercado um produto com uma eficiência muito boa, geralmente os produtores eles acabam usando com uma frequência maior aquele produto. E isso faz com que a gente tenha uma seleção na população. Então, aquele indivíduo que não foi controlado no primeiro momento, naquela primeira aplicação, ele vai continuar lá na lavoura e ele vai começar a se proliferar.
E aquela característica genética que era exclusiva dele acaba sendo transmitida para os demais indivíduos da população, para as próximas gerações, no caso. E quando a gente tem uma passagem de característica genética para uma próxima geração, acaba que o negócio é exponencial, né? Vai crescendo numa proporção muito grande. E naquela população inicial, que eu dei o exemplo de 10 percevejos, que apenas um deles tinha a resistência à molécula química, acaba que depois de algumas gerações, toda aquela população vai ser tolerante, vai ser resistente, na verdade, àquela molécula química. Aí o produtor fala, poxa, os caras estão colocando mais água no veneno aí porque não está fazendo efeito, estão diminuindo a concentração. Mas não é isso, aí é uma questão biológica, é uma questão do próprio micro-organismo ali, da própria praga. Ela conseguiu se adaptar e se desenvolver para conseguir tolerar esse químico que a gente estava usando. Toda essa conversa, por quê? Porque o biológico ele vem muito para tentar combater esse mal que a gente tem, esse mal arraigado que a gente tem de fazer um uso seguido, com muita frequência, de um princípio ativo durante a safra. Então, para quebrar esse nosso padrão de seleção de resistência, os biológicos eles estão chegando com uma pressão bem interessante no mercado, com um volume bem interessante no mercado. Porque como a gente está falando de um micro-organismo, geralmente quando a gente está falando de controle de percevejo, a gente está falando de um telenomus que vai lá no ovo, fura, desenvolve no ovo do percevejo, desenvolve uma larvinha lá dentro e come literalmente o ovinho do percevejo ali. Então não tem como essa praga desenvolver uma resistência. Não tem como a gente selecionar uma resistência na praga se a gente estiver fazendo uso de um produto biológico. Esse é um conceito que o controle biológico traz e que é muito interessante. A gente conseguir minimizar esse efeito de seleção de resistência que a gente faz. Eu dei o exemplo da praga, mas esse mesmo conceito vale para a doença, vale para a planta daninha. Então, se a gente tiver um produto, um organismo vivo que seja eficiente e consiga contornar essa questão aí da seleção de resistência, para nós é muito interessante, né, cara? E eu acho que é por isso que o controle biológico está vindo com tanta força, com tanta intensidade no mercado, e os números estão aí para a gente ver a quantia que está crescendo esse mercado nos últimos anos, né? Com certeza, né, Gilmar? E a gente vê pelo tanto de empresas, né, que estão investindo nessa parte, né, Gilmar? Nossa. Tu pega, sei lá, não muito longe, aqui uns 3 4 anos aqui, o tanto de empresa que surgiu no mercado, né, agrícola, com o intuito de produzir produtos biológicos, né? E também a gama de espécies, digamos assim, né, de organismos benéficos, né, seja fungo, bactéria, que traz algum benefício para a agricultura, né? Então, a gente vê que não é à toa que essas empresas estão investindo tanto assim. Cara, e tem toda uma questão, eu vou colocar como questão secundária, mas tomara que o pessoal não me entenda mal. Existe uma preocupação mundial com a questão ambiental também hoje em dia, né? A gente sabe que a agricultura, a gente usa bastante agroquímico e muitas vezes eles não são empregados da forma como que deveria. Um agroquímico mal empregado, ele acaba resultando em problemas. Como é o caso que a gente vê dos piretroides em relação às abelhas, Né? que a gente acaba tendo uma diminuição da população de abelha nessas localidades que a gente tem um uso maior de piretroide, um uso errôneo, vamos colocar assim, do piretroide. E no caso, os biológicos, eles acabam servindo como uma luva para essa pegada ambiental que a gente está procurando agora enquanto sociedade. Porque o produto biológico, ele acaba tendo um efeito muito específico sobre o patógeno que a gente está tentando controlar ou pela praga que a gente está tentando controlar. E por mais que ele tenha a capacidade de infectar outros organismos, fazer o controle de outros organismos, não é algo que tem pelo menos não foi identificado ainda, potenciais prejuízos à saúde humana ou à saúde da nossa biologia como um todo. Então acaba que o produto biológico ele tem uma exploração, está ganhando um mercado de uma forma tão grande como está agora,
por atender esses critérios. Primeiro, porque teoricamente ele vai ter uma capacidade de fazer um controle muito bom de praga, doença, os patógenos de uma forma geral, e ainda ele tem essa pegada ecológica, ecologicamente correta, que acaba favorecendo muito esse crescimento dos produtos biológicos no mercado hoje, né, cara? Isso é interessante. É. E vale lembrar, né, Ismar, que a gente está falando de biológico aqui para proteção de plantas, mas vai além disso também, né? Hoje, na soja, a gente pode te dar um exemplo, passa quase despercebido, mas o Brádio Rhizobium que a gente usa lá na inoculação, ele é um organismo biológico, né? Que tem a função de, de não de proteger a planta de um patógeno, mas sim de dar um benefício para a planta, que é a fixação biológica de nitrogênio. Assim como a azospirilo também, que usa questão hormonal também no desenvolvimento e na absorção de nutrientes, e também algumas organismos que ajudam na solubilização de fósforo, né, que é um dos problemas bem interessantes aí em alguns solos. Tem alguns organismos, né, biológicos que atuam na solubilização de fósforo também. Então, não é só para proteção de plantas ou só para controle de doenças, né, ou de pragas. Aí tem biológicos também que fazem esse benefício para a planta também, né, questão de fertilidade ou algo hormonal, algo nesse sentido, né? Cara, tu tocou num ponto bem interessante, porque é uma conta boa para se fazer. Essa questão do Bradyrhizobium e a fixação que ele faz para soja, no caso, de nitrogênio. O soja, de uma forma geral, ele precisa de algo na casa de 45, 50 quilos de nitrogênio para conseguir produzir 1 tonelada de grão. Então, um soja que tem uma produção interessante, com 5.000 quilos por hectare aí, a gente está falando de 250 quilos de nitrogênio que a gente precisaria colocar para fazer essa produção, caso a gente não tivesse o Bradyrhizobium, que é natural, né? A gente não precisa colocar ele, ele está lá já, na maioria dos casos. Então acaba que esses micro-organismos a gente já faz o uso deles, explora eles há muito tempo e agora a gente começou a explorar outras linhas também, né? Você tocou no ponto desses micro-organismos que a gente usa para controle de patógenos de uma forma geral e esses que fazem solubilização de nutrientes, no caso o fósforo aí. Hoje, um dos problemas que a gente tem com mais frequência no cerrado brasileiro, questão de nematóide. Cara, nematóide a gente não tem nada, nenhum produto que seja um livrador de todo o mal. Mas a gente percebe que quando está fazendo um manejo de nematóide, o produto biológico ele acaba encaixando muito bem no sistema para conseguir fazer esse controle dos nematóides de uma forma geral. Eu anotei aqui do lado alguns desses micro-organismos que ajudam a gente a fazer o controle de nematóide, como por exemplo o Purpúreo cilium. Ele é um fungo ovocita, ou seja, ele se alimenta do ovo do nematóide e ajuda a fazer a quebra de ciclo do nematóide. Então ajuda na redução populacional e é um efeito direto, porque ele vai lá e se alimenta do ovo mesmo, então é um efeito direto no controle dos nematóides. Então quando a gente pega esse tipo de ciência, esse tipo de técnica que a gente tem e compila, coloca junto com outras técnicas, outros conceitos na agricultura, acaba que o resultado que a gente tem vai ser muito interessante sempre. Vale lembrar, né, cara, quando a gente fala dessas questões do biológico, não é que você vai pegar e vai colocar o biológico lá na tua fazenda e tu vai salvar o mundo e tu vai Né? ter melhores resultados. Não, isso aí é uma das ferramentas que a gente pode usar para conseguir atingir bons resultados dentro de uma fazenda, para conseguir atingir bons resultados dentro da propriedade, né, cara? E muita gente pode, às vezes, pergunta, né? O biológico veio para acabar com o químico, né? Substituir 100% do químico. Na minha opinião, eu acho que não, tá? Ele veio para realmente auxiliar, né? Dar aquele auxílio na questão aí, tanto de, principalmente de proteção de plantas, né?
mas e como uma ferramenta também de muitas vezes rotacionar esses princípios ativos e tudo mais, e introduzir esse biológico, mas a ponto de substituir totalmente, eu acho que pode ser que eu esteja falando alguma coisa errada aqui, talvez a longo prazo isso aconteça, mas no meu ponto de vista, na situação atual, eu acho que ainda não. Um desses pontos, cara, é porque a gente precisa adaptar ainda muita coisa, né? E a gente precisa entender que o Brasil é muito grande, as características que a gente tem lá no sul é diferente do que a gente tem aqui em cima, e não adianta querer posicionar o mesmo produto lá embaixo, trazer aqui para cima, porque a gente está falando, no final das contas, de um micro-organismo que depende de condição climática, depende de condições ambientais, para poder se estabelecer, se desenvolver e atuar da forma com que a gente gostaria. Então, assim, precisa ter um pouco mais de estudo, a gente precisa afinar um pouco mais essa técnica do biológico, essa tecnologia, para ele conseguir entrar com mais força, com mais atuação no mercado e a gente conseguir ter melhores resultados, né, cara? Eu acho que é por aí a pegada. Você tocou também num assunto interessante, né? E muitos químicos também têm um time certo de aplicação, algo nesse sentido, né? E com o biológico também não é diferente, né? Ele é um organismo vivo, então se imagine na situação daquele organismo, né? Ele precisa das condições também ideais para o desenvolvimento dele. Não adianta, às vezes, muitas vezes, aplicar um biológico no horário de picos de radiação solar, lá, 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, condição de umidade muito baixa, e com certeza tu vai jogar o produto lá na sua lavoura e vai morrer, não adianta. Então, procurar seguir a recomendação também das empresas e buscar sempre o time ideal de aplicação para que tenha uma maior eficiência também desse organismo, né? Ah, eu acho que é isso aí, bicho. A gente foi bem feliz nas colocações aí. Estamos atendendo a ideia do projeto da Opinaruic, trazer um pouco da nossa opinião e um pouco de informação para o pessoal, uma informação um pouco mais básica, assim, mais conceitual, e que a gente pode aproveitar para desenvolver mais conteúdo para o pessoal aí de uma forma um pouco mais aprofundada nos vídeos aí que a gente vai produzir para frente, né, cara? Quem sabe? Como é um assunto basicamente novo aí, né, Mar? Então, é possível que venha próximos capítulos, né, desse assunto, né, aqui no canal. Pessoal, obrigado mais uma vez por estar assistindo nossos vídeos aí. Não esqueça de deixar seu like, compartilha e comenta aqui no vídeo. Siga nas redes sociais aí, Opinar Agrícola, no Instagram. E é isso. Aquele abraço. É isso aí, gurizada. Obrigado por para quem acompanhou nossos vídeos aí, para quem vem acompanhando, que acompanhou esse vídeo de hoje. Como o Bruno comentou aí, segue a gente lá nas redes sociais e lembra de se inscrever aí no canal e curtir o vídeo, tá? Isso é importante pra gente. E deixar sugestão aí nos comentários dos próximos temas que vocês acham interessante a gente ter aqui no canal. Beleza? Forte abraço e até a próxima.